Quanta beleza pode haver ao seu redor, quanta riqueza pode o homem desfrutar. De que adianta ser tão nobre e poderoso se há no peito uma dor a lhe maltratar? O mundo em si não possui o refrigério, para o abismo ele te conduzirá. Lembra que existe alguém chamando por você, para receber-te de braços abertos e te salvar. Jesus é esse alguém que te chama, Ele é quem tanto olha por você. Maravilhoso lar no céu te oferece, onde não há doença e nem morte, é só viver. Levante os olhos, veja além no céu azul. Procure mais, veja o símbolo da cruz. Parece até que ali está para nos lembrar que há muito tempo há que viver Jesus. Ele chegou humilde e manso por nós sofrer, em agonia no madeiro crucificado, mas ressurgiu e nos mandou anunciar que breve volta para levar-nos pro seu reinar. Jesus é esse alguém que te chama, Ele é quem tanto olha por você. Maravilhoso lar no céu te oferece, onde não há doença e nem morte, é só viver. Jesus é esse alguém que te chama, Ele é quem tanto olha por você. Maravilhoso lar no céu te oferece, onde não há doença e nem morte, é só viver. Aleluia, glória a Deus. Mas o Sebastião e o Malciron é a dupla, acredito eu, nesse estilo, nessa linha de louvor, de adoração, é a dupla mais conhecida e, vamos dizer assim, aquela dupla que marcou a base e o início de louvores, principalmente nesse estilo no Brasil, e continuam louvando o Senhor já por quantos anos? 50, 40 anos? Tião é um dos compositores que tem mais hino também nesse Brasil. Acho que ele perdeu a conta. A última vez que ele me falou, parece que estava mais de 600 hinos. Agora já deve estar passando de 1000 ou mais, sei lá. Um compositor nato, Deus deu para eles este dom, e a gente tem que reconhecer que são eles, juntamente com suas famílias, se tornaram uma grande provisão, né, de Deus para o evangelismo no Brasil, fora do Brasil. Então só temos que louvar a Deus, porque
estamos próximos, fazemos parte da mesma família e cada um está empenhado no trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. E aí a gente uniu hoje esse prazer maravilhoso que nós temos de estar juntos, de estar cultuando a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje comigo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. Louvado seja Deus. Verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu quero falar sobre este viver no Espírito, mas antes vamos a mais uma breve oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, oramos intercedendo diante de Ti pelo fluir espontâneo, profundo e eficaz da Tua Palavra para nossos corações, para nossa alma, para o nosso espírito. Abençoe estes irmãos que aqui estão presentes e aqueles que vão ouvir esta palavra em outros lugares, que onde a palavra do Senhor chegar, em todo lugar, ela tenha a mesma eficácia, o mesmo poder para abençoar, transformar e dar vida e vida com abundância. Oramos em nome de Jesus. Paulo toma o matrimônio para ilustrar a nossa relação com a lei e com Cristo. Estávamos casados com a lei de Deus. A lei é como um marido perfeito, que por ser tão perfeito, acaba afligindo a esposa. Ele cobra dela a perfeição, mas ela é imperfeita. A mulher não pode dizer que o marido é ruim, mas o padrão absoluto de pureza, de justiça daquele marido aflige aquela pobre mulher, porque ela é cheia de defeitos, ela é imperfeita. E o casamento continua, mas é um casamento infeliz, porque todos os dias aquele marido cobra da mulher. Todos os dias aquele marido corrige a mulher. Todos os dias ele exige da mulher aquilo que ela por si próprio não dá conta de fazer. As suas cobranças permanentes então a torna a esposa mais infeliz da terra. Só existe uma forma, segundo a palavra de Deus, para dissolver um casamento naturalmente. Existem outras formas, mas esta é a forma natural. Como? A morte do cônjuge. Quando um dos cônjuges morre, a lei do matrimônio fica sem vigência. No nosso caso, a lei de Deus, que nós estávamos casados com ela, esta lei é eterna. E ela nunca vai morrer. E as suas exigências são pesadas por conta da nossa imperfeição e do pecado que em nós habita. O que fazer então para que possa ser dissolvido este relacionamento que não pode ser dissolvido naturalmente de outra forma?
Se a lei não pode morrer, então nós temos que morrer. O que não pode acontecer é ficarmos debaixo de um jugo, de uma lei perfeita. E nós não podemos falar mal da lei porque ela é boa, ela é santa, ela é justa. Paulo explica isso um pouco mais embaixo. Mas nós não somos. Nós temos defeitos. Então, se ela não morre, nós temos que morrer. E a Bíblia nos apresenta exatamente esta opção. No caso da lei de Deus, que é eterna, que nunca vai morrer, Deus nos oferece a possibilidade de nós morrermos com Cristo, para ficarmos livres do jugo da lei. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos nos identificando com Cristo em sua morte. Paulo disse assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que temos fruto para Deus. Romanos 7,4. A velha vida que nós trouxemos por causa do pecado, desde o nosso nascimento, herdada de nossos pais, essa velha vida precisa ser sepultada com Cristo, a fim de ressuscitarmos com Ele. É daí que nasce a nova vida. Esta nova vida que não está mais sujeita às ordenanças da lei, mas à doçura de Cristo. Cristo que agora vai operar em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Enquanto a lei dizia, faça ou morrerá, Jesus disse, viva e faça. Antes de Ele nos exigir, Ele nos dá. Antes de cobrar, Ele nos capacita. Antes de estabelecer qualquer padrão, Ele opera eficazmente, vivificando o nosso espírito. A pergunta é essa: com quem nós queremos ficar? Com a lei, o esposo exigente, duro, que cobra, ou com Cristo, que ama, que perdoa, que cria uma motivação nova, dá um poder novo para vivermos? Precisamos decidir se queremos ficar com a lei ou com Cristo. Nós não somos de ficar julgando os outros grupos religiosos, mas nós sabemos que há grupos religiosos grandes, inclusive bastante bem organizados, que insistem em segurar pelo menos uma pontinha da lei. E nesta noite eu estou aqui para dizer para você: largue todas as pontas e segure totalmente em Cristo. Se agarre integralmente em Cristo, porque Jesus não precisa da sua ajuda para te salvar. Ele nos salva sozinho, integralmente. Algumas pessoas tentam agradar a Deus cumprindo certas normas religiosas, esforçando-se para obedecer aos 10 mandamentos, ou fazendo coisas bonitas, dignas. Mas tudo que essas pessoas conseguem, mediante o seu esforço pessoal, é frustração e desalento. Eu pensava comigo mesmo ainda esta semana, anteontem ou ontem, que a gente nasce, vem a este mundo, começa a viver e começa a fazer desacertos, causar danos. Depois que você atinge uma certa maturidade, uma certa idade, principalmente quando você começa a encarar que a realidade da vida vai passar, a morte virá, aí você começa a fazer todo o possível para reparar os erros. E antigamente a gente tinha uma ideia assim, a ideia de todo homem natural é esta: a vida é como uma balança de 2 pratos, aquelas balanças antigas. Eu tenho que me esforçar para colocar nesse prato aqui da direita boas obras, mas a gente põe 2 boas obras no prato da direita, quando olha para o prato da esquerda tem mais de 15. E você se esforça para pôr mais de cá, quando olha para cá ainda tem mais, e tem mais, e tem mais, e você nunca consegue realmente se justificar a si mesmo.
Esta justificação que vem pelas obras é frustrante. Este é o desespero do mundo, que depois de tentar fazer uma coisa boa, depara com seu próprio coração perverso. Paulo, o apóstolo Paulo, explica isso exatamente em Romanos. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro vamos entender então que, graças ao sacrifício de Cristo, o caminho de Deus foi aberto. O acesso à comunhão com Deus foi aberto. Estamos tendo acesso ao Pai pelo sangue. É o novo e vivo caminho aberto por Cristo no Calvário. Ele nos promete, Jesus nos promete dar o poder para nos tornarmos filhos de Deus. Esse poder não vem de dentro de nós, vem de fora. Ele entra, faz uma obra interna, mas nós estamos totalmente desprovidos dele até que Cristo comece a ministrá-lo em nossa vida. O poder de ser feito filho de Deus. Ele nos promete então que, se tratarmos com ele a base da fé, da confiança, nós não precisaremos submeter a regras e normas, mas seremos convidados a nos submeter ao seu Espírito, que operará de uma forma profunda, eficaz, ininterrupta, nos transformando, nos vivificando e nos capacitando a ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. A fé em Cristo nos dá acesso ao poder da nova vida. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo entendeu que não seria frequentando a sinagoga que ele ficaria transformado. Ele entendeu que todo o conhecimento que ele tinha das ordenanças judaicas, todos os rituais, todas as regras, tudo, ajuntando aquilo tudo, não fazia ele melhor 1 milímetro sequer. Um homem com a cultura, com o nível elevado, com a grandeza de Paulo, seria hoje um doutor nas Escrituras, um mestre, um homem venerado pelas academias, pelos meus acadêmicos, pelos mais intelectuais da terra. Paulo diz: eu só quero ganhar Cristo. O que me parecia lucro, reputei por perda, para que eu possa ganhar Cristo. Paulo disse: eu quero ganhar mais Cristo. Cristo tem que crescer dentro de mim, ele tem que aumentar dentro de mim. Cada dia menos de Paulo, mais de Cristo. Menos Paulo, mais Cristo. Menos Paulo, mais Cristo. Resultado: muito poder, vida abundante. Irmãos, esta fórmula, menos Paulo e mais Cristo, é a mesma que funcionou no primeiro século, que funciona hoje no século 21. É esta: quando todos corriam, quando todos fluíam para buscar o aplauso humano, Paulo descia ao altar do Senhor para que Paulo deixasse de estar em evidência, para que Cristo estivesse em evidência na sua vida. Como aquele pregador que disse que sofria muito, porque a maior parte das pessoas queriam vê-lo pregando, e ele sempre dizia: eu não tenho nada para vocês. Queiram ver Cristo, não queiram me ver. Pastor Gesiel Gomes tem uma maneira bonita de saudar os irmãos. A primeira coisa que ele fala, pelo menos numa mensagem que eu ouvi outro dia, ele chega e diz: alguém aqui já me conhecia? Quase ninguém, não há poucas pessoas. Onde ele estava eram poucas pessoas, embora ele é conhecido no mundo inteiro. Ele disse: não perderam nada. Quem não me conheceu não perdeu nada. Agora eu quero saber quantos aqui conhecem a Cristo. Aí todo mundo levanta a mão e diz: ganharam tudo. Ganharam tudo. Glória a Deus.
No capítulo 6 de Romanos, Paulo ensina a doutrina da identificação com Cristo. Irmãos, essa doutrina é a doutrina que resolveria todos os problemas da igreja, todos os problemas da família, todos os problemas dos relacionamentos. Essa doutrina colocaria todas as desavenças, contendas, divisões, problemas, demandas, por fim, acabaria com tudo. A doutrina da identificação com Cristo. Só essa doutrina resolveria o que os grandes encontros de casais, matrimoniais, com célebres oradores, não conseguem resolver. Não muda. Vou resumir. No capítulo 6, Paulo explica, com 3 palavrinhas só, Paulo explica o que vai fazer a grande diferença na sua vida e no mundo espiritual. A primeira palavrinha está em Romanos 6,6. Paulo disse assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A palavrinha é sabendo. Paulo está dizendo: saibam isto. Isso não é coisa que depende de você acontecer, não, já aconteceu. Quem decidiu isso foi Deus. O que é que Deus decidiu? Deus decidiu que quando Cristo foi à cruz e morreu por nós, Ele computou, Ele uniu ao corpo de Cristo que estava morrendo na cruz, uniu-se, ligou a Ele todo homem que viesse crer, ter fé em Jesus. A morte de Jesus, Ele morreu a minha morte ali. Sabendo, não é caso que você tem que fazer alguma coisa, você só precisa saber. E esta informação quem tem que dar são os mestres da igreja, são os pregadores que têm que dar essa informação para a igreja. O que aconteceu na cruz, pastor? Na cruz, o nosso velho homem, esse homem ruim, mau, perverso, esse homem que não vai converter, ele precisa de outro tratamento. O tratamento que ele precisa está na cruz. Então esse velho homem foi com ele crucificado. Por isso Paulo dizia: estou crucificado com Cristo. Mas você também está crucificado com Cristo. E talvez muitos nem sabiam. Por isso Paulo diz: sabendo. Segundo, a palavrinha está no capítulo 6, verso 11 de Romanos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavrinha agora é considerando. Considerai-vos como mortos. Aqueles que já uma vez, pelo plano eterno de Deus, nesse projeto salvador, Deus nos coloca com Cristo ali na cruz, e Ele morre em nosso lugar e por nós. Nós morremos com Ele. Aquele que fez isso, quer que agora você considere-se morto. Porque uma vez que Jesus fez isto é uma verdade, isso só vai funcionar na sua vida quando você decidir e dizer para você mesmo: eu me considero morto com Cristo. Quando você considera morto com Cristo, você não entra em contenda com ninguém, porque morto não entra em contenda com ninguém. Você não debate com ninguém, você não humilha ninguém, você não briga com ninguém. Por quê? Porque eu me considero morto. Olha como Deus põe fim a esse fluxo maligno do pecado em nossa vida. Ele faz uma obra, estabelece um princípio e depois Ele nos ensina como nós aplicamos esse princípio em nossa vida. É uma decisão pessoal. Eu me considero morto com Cristo, porque é isto que já aconteceu, porque é isto que a Bíblia afirma, porque é isto que Deus me ensina, porque é isto que eu vou viver. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A terceira palavrinha, Romanos 6,13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A palavrinha agora é
apresentai-vos. 3 palavrinhas podem mudar toda uma situação. Aqui na terceira palavra, nós nos entregamos, nós nos rendemos, nós nos submetemos a Deus, nós nos apresentamos a Ele. Senhor, já que eu não vou viver mais para o pecado, então eu me apresento integralmente ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, que cumpra em minha vida toda a tua vontade, que a tua beleza, a tua glória resplandeça no meu viver, que as palavras que saem da minha boca te glorifiquem, meus atos honrem o teu nome, que tudo em mim, Senhor, possa ser motivo de bênção para este mundo e para as pessoas que estão ao meu redor, porque a minha vida, Senhor, me apresento, eu coloco ela em tuas mãos como um instrumento da tua justiça, da sua verdade. Capítulo 6 foi isso. Aí a gente volta para o capítulo 7, onde lemos. No capítulo 7, Paulo mostra que se nós não nos identificarmos definitivamente com Cristo, ainda teremos problemas, mesmo estando já na igreja. Essa é a questão de estar na igreja, não conhecer a doutrina de Cristo, não conhecer a forma como Deus trabalha, não entender que Deus espera a nossa colaboração. Deus está trabalhando para alcançar nossa vontade, nosso querer. Deus está trabalhando para operar em todas as áreas da nossa vida, mas há um mínimo que existe de responsabilidade nossa, em que você compreende e coopera. Então, se nós não nos identificarmos definitivamente com Cristo, ainda teremos problemas. E Paulo mostra isso quando ele fala assim: o bem que quero não faço, o mal que não quero acabo fazendo. Ele diz: que lei é essa que está dentro de mim, que me obriga a fazer uma coisa que eu sei que está errado e acabo fazendo? Aí Paulo disse: essa é a lei do pecado. Mas o que é que Paulo está dizendo? Ele está falando que alguém brincou só com a ideia de ser de Cristo. É que alguém está na igreja apenas brincando com a ideia de ser cristão, sem entender que ser cristão tem implicações profundas de entrega, de identificação com Cristo, de rendição a Cristo. É claro que essa doutrina não é nova mais para os irmãos exercitados na fé, mas é nova para os nossos filhos, é nova para os novos convertidos, é nova para alguns que estavam aqui há muito tempo despercebidos e ainda não entenderam que Deus está te preparando para ser rei e sacerdote, para reinar sobre nações, para sentar num trono com Jesus. A repetição aqui em Romanos capítulo 7, a repetição da palavra eu, a palavra eu aparece pelo cerca de 20 vezes, mostra que o nosso fracasso, mesmo depois de estar na igreja, o nosso fracasso se deve ao ego. Por isso a palavra eu é repetida muitas vezes. O que eu faço, eu não aprovo, o que eu não quero, eu acabo fazendo. O eu aparece ali de ponta a ponta no capítulo 7. Não podemos crer de forma intelectual. Paulo está dizendo aqui de alguém que já declarava fé em Cristo, mas ainda não era rendido incondicionalmente. Não podemos então crer de forma intelectual. A fé que o Senhor está nos dando é uma fé que apela por todas as coisas, por todas as fibras do nosso ser, para que ele se renda a Cristo, para que ele se identifique com Cristo. A fé verdadeira, ela não é apenas um assentimento intelectual, não, ela é um envolvimento de vida. A fé verdadeira implica numa entrega completa e incondicional. Cristo tem que se tornar para nós o oxigênio, a água, o pão, a própria vida, até que você não diga nada mais além do que Cristo, Cristo, Cristo. Romanos 7, então, resumindo, Paulo está dizendo: não brinque apenas com uma fé intelectual, caminhe em direção da entrega total e completa a Ele. Aí capítulo 8,
Capítulo 8 a gente vai concluir aqui. Neste capítulo, todo o quadro que Paulo pintou, falando sobre as nuvens espessas do pecado na natureza humana, causando dificuldades para o homem, fazendo ele se debater, estas nuvens vão ser dissipadas no capítulo 8. Por quê? Porque é no capítulo 8 que Paulo vai entrar com a doutrina do viver no Espírito. Olha como ele começa o capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este capítulo 8 é especialíssimo na Bíblia, na carta aos Romanos. Ele começa com nenhuma condenação. E sabe como é que ele termina? Nenhuma separação. Nada nos separará do amor de Cristo. É muito lindo, não é? E Paulo continua dizendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Deus propôs uma forma nova de fazer com que nós sejamos agradáveis a Ele, nós cumpramos a vontade dEle, sem estar submisso a uma lei de preceitos e mandamentos, mas uma lei que opera interiormente, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, entra em você, com Jesus, esta lei do Espírito de vida. E essa lei do Espírito de vida te coloca acima da fraqueza da carne, te coloca acima é igual o avião, né? O avião com suas turbinas, a gente entra dentro do avião e a lei da gravidade está dizendo assim, você não vai sair daqui, você não vai sair daqui. E essa lei da gravidade, eu te seguro, eu te prendo, não tem jeito de sair. Aí o avião aciona as turbinas assim, e o poder propulsor dos motores daquela aeronave é mais forte do que a lei da gravidade, e em poucos minutos ele te eleva acima da lei da gravidade, te coloca nas nuvens. Assim é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está nos colocando acima da lei do pecado, essa lei que produz morte, essa lei que separa o homem de Deus, essa lei que leva o homem ao desespero, ao medo. Nós estamos vivendo a plenitude do poder de Deus na nossa vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der fará nele uma fonte que vai saltar da vida para a vida eterna. Que propulsão, que força dessa turbina divina, milagrosa. Vamos enumerar rapidinho assim, sem ler. No capítulo 8, nós temos as bênçãos do viver no Espírito. No capítulo 8, versos 3 e 4, Paulo diz que, vivendo sob a lei do Espírito de vida, nós cumprimos a lei, sem nos esforçarmos, ou ficarmos com medo, ou ficarmos subjugados para cumpri-la. Nós cumprimos sem ter que nos desgastar ou sofrer. A lei do Espírito de vida, vem junto com ela, vem o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito está o amor, a bondade, a longanimidade, a fé, a mansidão, a alegria, e tudo isso faz você cumprir a lei, cantando alegremente, sem gemer, sem sofrer. Segundo, Romanos 8,6 diz que esta lei traz consigo a bênção da vida e da paz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tudo que o homem busca e quer é vida e paz, e esta vida e paz está em Cristo Jesus, pela lei do Espírito de vida. Glória a Deus. E eu sei que muitos irmãos vivem esta realidade, experimentam isso no seu dia a dia. Você é um homem, uma mulher feliz, você tem uma alegria transbordante e ninguém tira isso de você. Terceiro, verso 8 e 9, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, e Ele habita, não há dúvida. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, a pessoa só se torna cristão
Tudo que acontece é bom, mas é preliminar. Por exemplo, vir para a igreja é bom, mas é preliminar. Aprender a cantar os hinos é bom, mas é só o preliminar. Começar a ler a Bíblia é bom e é um preliminar muito bom, um caminho já. Dar o dízimo, ótimo, que bênção, Deus te abençoe por isso, mas é preliminar. Isso ainda não é o que Deus tem para você. Deus tem algo mais. O que Deus tem para nós? Aonde Ele quer que nós cheguemos? O Espírito de Cristo tem que entrar na sua vida. A gente entra na igreja, isso não nos faz filho de Deus, mas o dia que o Espírito de Deus entra na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. O Espírito de Cristo faz isto. Este é o viver no Espírito. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos restou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos restou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Certeza e confirmação absoluta da ressurreição. A ressurreição corporal, porque a ressurreição espiritual já aconteceu. Paulo escrevendo disse: vocês foram vivificados. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou em Cristo. Esta é a ressurreição espiritual. Agora aqui Paulo está falando da ressurreição corporal. Os corpos serão vivificados. É neste evento, ou aliás, é este evento que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Bênçãos do viver em espírito, intimidade com Deus. Abba, Pai. Só tem um tipo de gente na terra que tem o direito e realmente sabe o que significa dizer Abba, Pai. Só os nascidos de novo. A palavra Abba, Pai significa meu papai querido. Isto não é uma conversa de vizinho para o outro. As pessoas que moravam perto da nossa casa, quando meu pai era vivo, chegavam ali em casa e dizia: ô Elcio, o seu Elias está aí? Meu pai chamava Elias. Seu Elias está aí? Eu dizia: está. Interessante, todos chamavam meu pai de Elias, senhor Elias, geralmente. E quando as pessoas iam embora, eu chegava perto dele e falava: pai, pai. A última palavra que ele ouviu neste mundo foi da minha boca, porque eu estava ao lado do leito dele na hora que ele partiu. Eu cheguei e segurei no braço dele, ele estava sedado, o que teoricamente colocaria ele numa condição de não me ouvir. Os médicos mesmos tinham dito: ele não vai te ouvir. Mas eu cheguei e segurei no braço dele e falei: pai. Quando eu falei pai, ele partiu. Eu tinha pedido a Deus para estar naquele momento ao lado do corpo dele, da vida dele na partida. Mas isso não vai mudar muita coisa se não pudermos estar. Mas era um pedido que eu tinha feito para Deus aqui dentro da igreja, na semana em que ele internou, e eu conhecia, e a vida inteira eu conheci meu pai sem ir em hospital para fazer coisíssima nenhuma. E na semana que ele teve que internar, eu sabia que Deus ia levá-lo. Então eu pedi: Senhor, 3 coisas, se eu puder me atender, estou te pedindo. Número 1, não deixa meu pai ir para a UTI. Se chegou os dias deles, cumpriu o dia dele, leva ele. Não deixa ele para a UTI. Não quer que ele fique em hospital muito tempo, eu não gostava. Segundo, eu disse: Senhor, se for da tua permissão, me permita estar ao lado dele na hora da partida dele. E tinha um outro pedido, o terceiro, que não fugiu à mente agora. Alguma coisa relacionada com a nossa amizade. E cumpriu tudo direitinho. Eu estava aqui em Trindade, minha irmã ligou, meu pai teve que ser internado. Ele tinha sido internado, foi para casa, ele não foi internado de novo. E eu já fui para lá. E quando eu cheguei, os médicos disseram: nós já sedamos ele, vamos preparando a UTI para ele entrar. O coração dele está muito fraco. E ele está na salinha ali, se vocês quiserem dar uma entradinha, ficar ali um pouquinho. E eu entrei, e foi exatamente nessa hora que eu entrei, que eu pus as mãos no braço dele, chamei ele de pai, e ele partiu.
Eu comecei a orar, minha irmã ficou assim um pouco apavoradinha. E eu disse: pode ficar tranquila, está tudo sob o controle de Deus. Eu tenho orado com meu pai já há 20 anos. E não vai ter nenhum problema. Deus já tomou conta. Realmente Deus tinha tomado. E os médicos chegaram e disseram: ele não vai te ouvir. Eu disse: eu sei. Eu estava orando, eles acharam que eu estava conversando com ele. Meu pai já tinha partido. A última palavra que ele ouviu foi pai. Mas eu queria dizer tudo isso só para dizer para os irmãos o seguinte: para mim, nunca foi o senhor Elias, foi pai. Interessante isso, né? Todo mundo, muita gente religiosa aí fica preocupado: qual que é o nome de Deus? Qual que é o nome de Deus? Alguém diz: não, é Jeová, e briga por causa disso e fica bravo. Uma vez um testemunho de Jeová foi... Eu cheguei na casa de um irmão e tinha um testemunho de Jeová com uma pastinha na mão, evangelizando o irmão, tentando evangelizar na doutrina dele, falsa doutrina. E eu cheguei e confrontei ele meio duro, porque eu fiquei com uma raiva daquele testemunho de Jeová, querendo pegar a nossa ovelhinha. E eu dei umas boas nele assim, e fui apertando ele, o irmão ficou caladinho de lado. Aí o testemunho de Jeová deu uma afastadinha assim, e mudou a pasta de lado, sabe? Fez camarada, pode brincar com ele não. Estava do lado direito, depois do lado esquerdo, ficou com a mão livre. Falei: olha, está repreendido em nome de Jesus. Mas aí, graças a Deus, ele murchou e vazou. Aí eu estava brigando por causa que o nome de Deus tem que ser Jeová. Falei: olha, você quer saber o nome de Deus? É porque você é vizinho só de Deus, você não é o filho. É bom mesmo você aprender algum nome próprio de Deus, porque você não é filho. Para os filhos, Jesus disse assim: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu. Este é o nome próprio de Deus para mim. Pai. Pai nosso. E é interessante de Jesus falar isso, né? Você não pode dizer assim: só é Pai só seu. Não, é Pai nosso. Eu tenho que admitir que Deus tem muitos filhos e todos têm igualmente acesso a Ele, é amado por Ele, está com a oportunidade e o privilégio de chegar até Ele como eu chego da mesma forma. Então é Pai nosso. Mas vamos terminar. Por fim, 8,17, a última coisa: se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A última bênção do viver no Espírito é a certeza da herança eterna. Nós herdaremos todas as coisas. O Senhor disse: eu serei vosso Pai, vós filhos, e aquele que então vier a mim herdará todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É pouca coisa que Deus tem para quem vive no Espírito? Não, é muita coisa. É riquezas insondáveis. Amém. Curve a cabeça, fecha os olhos. Tião vai louvar mais uma oração com mais um cântico. Pedir eles para dar-nos esse prazer de ouvir a linda voz que Deus deu para eles. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos nossas vidas, a vida de todos os meus irmãos. O Senhor reuniu neste lugar para ouvir essa doce palavra, essa doutrina vivificante, gloriosa do Senhor Jesus, que faz do velho homem uma nova criatura, que planta em nós uma nova vida, que nos ajuda a cumprir toda a Tua vontade, sem estarmos subjugados por nenhuma ordenança, nenhuma lei, mas dominados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós amamos, nós somos felizes, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te servir. Obrigado, Jesus. Ministra no coração, ministra no corpo deste irmão, dessa irmã, a saúde, a força, o vigor espiritual, a renovação do Senhor, em nome de Jesus. Que pela força desta convicção, desta fé triunfante, todo o mal seja repreendido, todo o mal seja aniquilado, e o poder de Deus triunfe sobre a Tua igreja, sobre a família, sobre o lar, sobre as crianças, sobre os velhos, sobre todos, em nome de Jesus, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Essa música fala de livramento que Deus deu ao seu povo. E desde aquele tempo até hoje, Ele traz livramento quando nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Escuta aí. Certo rei fez de ouro puro uma estátua bem grandona e ordenou a todo o povo se adorar. E ao som de uma canção aquela gente obedeceu, cultuaram a imagem afrontando a nosso Deus. Mas havia nesse tempo 3 rapazes de oração, tão fiéis ao Rei da Glória, esta ordem não cumpriram. Quando o rei ficou sabendo, de tão bravo ficou bobo, mandou logo que jogassem os 3 jovens lá no fogo. Mas ao ver um quarto homem na fornalha se espantou, percebeu ainda a tempo o quanto se enganou. Vem pra fora então gritou, e eles vieram tão folgados, como se lá na fornalha tivesse ar condicionado. É água de morro acima, é usina no riacho, a vida do homem sem Deus é fogo de morro abaixo. É como correr com cãibras ou com pedras no sapato. A vida do homem sem Deus é como ter casa boa e ser obrigado a viver no mato. Mas o homem que aceita Cristo olha na Bíblia e vê seu retrato. Um bom tempo se passou, outra história aconteceu. Outro rei, outra vaidade, outro decreto assinou, e durante o mês inteiro a ninguém prestasse culto. Promoveu com esse ato ao nosso Deus um insulto. Mas havia Daniel, que apesar do mandamento, de manhã, de tarde, à noite, a Jeová estava atento. O rei Dário, seu amigo, pra honrar as decisões, teve que jogar Daniel lá na cova dos leões. Mas no outro dia cedo, tão tristonho ele chamou, Daniel lhe respondeu, seu semblante se alegrou. Não se espante, ó meu rei, inteirinho aqui estou. Deus mandou aqui seu anjo e até leão jejuou. É água de morro acima, é usina no riacho, a vida do homem sem Deus é fogo de morro abaixo. É como correr com cãibras ou com pedras no sapato. A vida do homem sem Deus é como ter casa boa e ser obrigado a viver no mato. Mas o homem que aceita Cristo olha na Bíblia e vê seu retrato. Amém.